Saudações, auditório, seja bem-vindo ao debate Girassol. Nesta edição o tema é a Angola, nação basquete dos tempos de glória aos nossos dias. Temos como convidados figuras lendárias do nosso basquete que passamos a apresentar exatamente a minha esquerda, Erlander Coimbra, antigo jogador da seleção, soberbo triplista, teve nos Jogos Olímpicos em 92, também são muitos adjetivos, atual comentador de basquete. Seja bem-vindo e obrigado pelo convite. Obrigado e boa noite a todos os ouvintes da Girassol. Telespectadores, o hábito da rádio. da rádio. E obrigado pelo convite, Manuel da Silva. Artur Barros. Boa noite também a todos os companheiros aqui do painel. Artur Barros, antigo extremo poste e poste da seleção, lembro em 83, esteve envolvido na primeira medalha de Angola, foi a medalha de prata em Alexandria do Egito, Samória, numa traiçoa, antigo treinador também da seleção, um homem do basquete. Saudações e seja bem-vindo à TV Girassol. Obrigado e saudações. Foi campeão africano várias vezes, tal como Erlander jogou em 92 contra o Dream Team, com Michael Jordan, entre outros, e agora treinador do Sporting de Luanda, depois de teres passado pelo 1º de agosto outras equipas. Saudações e seja bem-vindo. Obrigado, boa noite a todos os telespectadores e um abraço especial, uma boa noite aos meus colegas de painel. Saudações também ao professor Raul Duarte, com ele também aprendemos muitos termos de basquete, um homem ligado às equipas técnicas das principais equipas de Angola, passa a redundância, o Instinto Recreativo do Libolo, Petro de Luanda, 1º de agosto, Interclube. Saudações e seja bem-vindo ao debate. Esqueceu-se de um. Anocal. Anocal é o primeiro também, Anocal feminina. Não, primeiro Inter. Primeiro Inter, exatamente. Primeiro Inter Portugal. Bom, boa noite a todos os telespectadores. Desejar aqui uma saudação aos colegas de painel e obrigado pelo convite. Também, nós é que sentimos bem com um painel verdadeiramente fantástico, numa altura que este debate acontece, quando Angola comemorou os 95 anos do basquete no nosso país, neste domingo, 18 de maio. A história do Dia Nacional de Basquete em Angola começou com a realização do primeiro jogo da modalidade no nosso país em 1930, organizado pelo capitão do exército português Pina Cabral. Foi o início desta atividade esportiva que une gerações. Em masculinos, os maiores momentos do basquete a nível da seleção começaram a ser vividos nos anos 80. Angola ganhou o primeiro Afrobasket em 1989, aqui em Luanda. De lá para cá, Angola coleciona 11 títulos do Afrobasket. O último foi conquistado em 2013 na Côte d'Ivoire. Em femininos, Angola chegou primeiro ao pódio em 1981, ficando em terceiro. As senhoritas ganharam a competição em duas ocasiões, 2011 e 2013. Nos rapazes, o nosso país tem 9 presenças em mundiais e 5 participações em Jogos Olímpicos. Em femininos, Angola participou no Mundial e numa edição dos Jogos Olímpicos. A nível de clubes, em masculinos, o 1º de agosto é o maior campeão do Unitel Basket, com 18 títulos, e a nível africano, os militares têm 9 troféus da extinta Taça dos Clubes Campeões. O Petro de Luanda é o atual campeão da ABAU, Liga Africana de Basquete. Em femininos, a nível de campeonatos nacionais, o Interclube comanda o palmarés com 17 títulos. As polícias lideram também o ranking africano com 5 troféus da Taça dos Clubes Campeões. Em masculinos, o extremo poste Jean Jacques é considerado o melhor basquetebolista de todos os tempos. Já em femininos, a extremo Narcissela Maurício é considerada a melhor jogadora de sempre. Vamos agora a este debate. Começo por ti, ou por si, melhor dizendo, vem dos hábitos também da rádio. Erlander Coimbra, será que Angola ainda é a nação basquete? Olha, eu penso que sim, nós continuamos a ser, pelo menos
a nação que continua interessada em ficar à frente do basquetebol africano. Pelos eventos que temos realizado nos últimos anos, com a nova federação, temos conseguido trazer para aqui janelas, mas estamos muito longe de ter aquilo que nós tínhamos no passado, que era não só a qualidade de treino, não só as infraestruturas que nos possibilitavam poder ter muito perto muitos jovens para podermos colocar no treinamento. Agora a cidade aumentou, expandiram-se para se trabalhar. É claro que fica um déficit muito grande, mas, no entanto, continua a haver o grande interesse em se fazer basquetebol em Angola. Vamos olhar ao longo do debate, obviamente, para o treinamento desportivo, que parece ser um dos déficits do atual quadro do basquetebol angolano. Professor Artur Barros, continuamos a ser uma nação de basquete ou estamos distante da glória que nos caracterizou nos anos 90 e 80? Aliás, continuamos, até porque a nível de clubes nós somos os campeões. Não é? Ainda temos um título que é de Angola, não é? Perdemos os gajos, temos estado a perder competições, temos estado a perder um bocadinho do fôlego, mas no campo geral, se nós fizermos estatística, ainda somos historicamente a maior potência de basquetebol em África. Disse aqui agora o Hernande, os porquês são sobejamente conhecidos, né? Onde é que nós temos que trabalhar, o que é que nós temos que fazer. Infelizmente ainda está apenas nas nossas cabeças, né? Não estamos a pôr isso em prática, mas contudo com esperança de, a seu tempo, nós voltamos naquilo que a nação mais quer, ver-nos a ganhar títulos a nível de seleções. José Carlos Guimarães, continuamos a ser a nação de basquete ou Angola não é, de facto, aquilo que já foi? Vamos começar de trás para a frente. Não é, de facto, aquilo que já foi. Ouvi os primeiros comentários do Erlander dizer que, por exemplo, estamos interessados na continuidade do basquetebol porque organizamos, etc. Mas isto não basta. Portanto, nós antigamente organizávamos porque tínhamos também reconhecimento dos resultados desportivos, não só a nível da alta competição, como também a nível da formação. Por outro lado, hoje vejo que a organização que nos é dada, penso que tem muito mais a ver com as infraestruturas que estão existentes no nosso país, a disponibilidade governamental, sobretudo em termos financeiros, para albergar essas competições. Porque em termos estratégicos não é isso que acontece. O que eu posso dizer é que, culturalmente falando sobre aquilo que é a cultura do basquetebol, penso que ainda estamos entre os três primeiros, culturalmente falando. Em termos de resultados, não estamos. Aquilo que o colega também falou sobre a mobilidade das pessoas, portanto, o crescimento desenfreado da nossa sociedade, portanto, o desaparecimento de algumas unidades escolares e campos, a falta de formação, depois iremos mais lá para frente, a qualidade do treino, os seus conteúdos e, obviamente, uma má programação, porque não temos uma direção direcionada para o desenvolvimento do basquetebol nas diferentes classes e depois para que possa ser projetado a nível de alta competição. Professor Raul Duarte, somos ou não ainda a nação de basquete? Em tempos o senhor foi o presidente da ANTB, Associação Nacional de Treinadores de Basquetebol de Angola. Bom, o que é que eu acho? Eu acho que nós não perdemos aquilo que é uma característica das pessoas que praticam desporto em Angola. Portanto, eu acho que o basquetebol em Angola continua a ser uma das principais modalidades. E em África também. É natural que hoje, em termos competitivos, tenhamos perdido um bocadinho daquilo que é a nossa capacidade competitiva, sem dúvida. Deve-se a uma série de fatores. Eu acho também que o tema que a televisão Girassol escolheu é um tema interessante, é analisarmos aquilo que fizemos no passado que conduziu ao sucesso. Eu acho que é interessante fazermos essa abordagem.
Se olharmos para uma entrevista recente do professor Vitorino Cunha, ele falou-me em 3 coisas. Eu lembro-me de 2, que é visão e estratégia. Eu acho que naquela altura, sim, houve visão e houve estratégia. Houve também cada um a respeitar o setor uns dos outros. Portanto, os treinadores faziam a sua tarefa, os dirigentes faziam a sua e, no fundo, havia aí um objetivo que era comum. Isso é um aspecto. Depois, havia também naquela altura, e estou a falar de finais da década de 70 e início da década de 80, indo para a questão da estratégia, apesar do Barros ser um bocadinho contra isso, não é? E eu vou voltar ao tempo do comunismo, mas houve uma aposta clara do governo, do Estado, naquilo que é a formação de quadros. Meus senhores, sem bons quadros não há desenvolvimento. E naquela altura houve essa aposta. Colocaram-se treinadores na RDA, colocaram-se treinadores na Jugoslávia, colocaram-se treinadores onde desse para colocar treinadores para se formarem. E eu acho que o melhor exemplo da aposta da formação de quadros naquela altura foi a ida do professor Vitorino Cunha para os Estados Unidos, numa altura em que não havia relação entre os dois Estados. Em plena Guerra Fria. Exatamente. Então, aí ficou claríssimo do que é que o Governo, Federação, queriam para o desenvolvimento da modalidade. Sabe que algumas vezes o sucesso não faz bem. Eu acho que nós tivemos demasiado sucesso e esse sucesso acabou por fazer com que algumas áreas de desenvolvimento do jogo ou da gestão do jogo quisesse ficar com grande parte dessa responsabilidade. E isso acabou por criar uma série de situações. Deixamos de ter comissão técnica dentro da Federação, deixamos de formar treinadores e, quer dizer, não podemos deixar de falar aqui das questões sociais que o país foi também tendo ao longo desses anos. Então, isso acaba por afetar. Mas, reduzindo e resumindo, eu creio que não deixamos de alguma forma de ser o basquetebol uma das principais modalidades do país e do continente. Erlander Coimbra, que fatores tiveram na base deste boom do basquetebol angolano? Lembro quando o Erlander apareceu no basquete, eu era miúdo, é óbvio, ganhou um concurso de base na ERT, lembro-me disto. Depois chegou o 1º de agosto, a seleção nacional. Ganhámos o primeiro Afrobasket em 89. Erlander ainda não fazia parte da equipe, já fazia parte. Sim. Não me lembro de si, não era do José Carlos V? Número 10. O número 10. O número atípico entre cobras para o basquete. Já agora. O número de Pelé e de Maradona. Sim. Já agora. Que segredos tiveram na base desta vitória? 89 foi a primeira, de lá para cá são exatamente 11 troféus. O último já foi conquistado há coisa de 12 anos na Côte d'Ivoire, em 2013. Olha, eu acredito que havia melhor organização, apesar das pessoas terem saído de um processo conturbado de independência, mas havia pessoas que sabiam como o processo tinha começado e deram continuidade a isso. E como disse bem aí o professor Raul Duarte, o governo também colocou a sua mão, acabou por promover a formação de quadros interessados por basquetebol e depois nós tínhamos também muito concentrados os clubes na cidade. A cidade era muito pequena e nós tínhamos também a possibilidade de treinar muito mais horas. Tínhamos conteúdo de treino, havia pessoas formadas com qualidade para nos dar este treino. Aos poucos foi passando essa mensagem para os outros treinadores, porque eu ainda fui atleta do treinador Raul Duarte, fui atleta do treinador Jaime Covilhã, Nuno Teixeira, Cao, uma série de treinadores. Todos estes treinadores bebiam de pessoas com uma certa experiência, que havia o professor Tonecas, Vitorino Cunha, Óscar Fernandes, se não estou em erro, que era de Sporting, e um monte de treinadores. Nós fomos crescendo e o sucesso acabou mesmo por fazer confusão, porque começou-se a deixar de interessar-se na formação de treinadores e naquilo que estes podiam passar para os atletas, porque os treinadores mais qualificados não queriam trabalhar
nos escalões de formação, todos queriam trabalhar nos séniores, pagava-se melhor nos séniores e entregava-se os atletas de formação a ex-jogadores, ex-praticantes, que tinham pouco conhecimento. Isto começou a afetar realmente o crescimento depois do basquetebol, que foi se deteriorando mais quando começamos a implementar coisas que nos faziam uma certa confusão, que eram os sistemas táticos, sem fundamentos. E os fundamentos acabaram por ficar prejudicados em função da tática que entrou, que quase que adormeceu os treinadores, porque achavam todos os ataques bonitos, mesmo sem os jogadores saberem bater bola e sem saber lançar, os ataques eram muito bonitos, e isto acabou por prejudicar tudo isto, que agora temos que recomeçar novamente com formação, com conteúdos de treino, uniformização de vocabulários para o próprio treino e o jogo. Tudo isso é bastante complexo e não pode ser feito apenas por uma disciplina, tem que ser multidisciplinar. Vamos chegar a este ponto no decorrer, no avançar do debate. Professor Artur Barros, creio que fazia uma dupla de torres gêmeas com Gustavo Conceição. Em 83, eu era miúdo, não me lembro muito bem, eu tinha poucos anos, mas viveu este tempo de ouro. Todavia, já em 89 já não estava na Seleção Nacional quando ganhámos o nosso primeiro título. Todavia, faz parte da primeira seleção que chegou ao pódio no Afrobasket em 83. O que é que tinham de tão bom naquele tempo que não se vê agora? Quais foram os pilares para o sucesso do basquetebol angolano naquela altura? Vamos lá ver. Aqui é importante que nós, de facto, olhemos por onde isso começou. Né? Porque isso não começa com 1989, não começa, não. Isso começa num movimento amplo de massificação desportiva, que se estou em erro, em 77, 76, por aí. Isso foi em todas as modalidades desportivas, em que inundou-se o país, né, de atividade desportiva. Começamos a recrutar. Nós éramos de Moçeque, que jogávamos futebol e acabamos por parar nos handball, nos basquete, enfim, houve um amplo movimento de uma política de Estado, não é? E disse aqui o Raul, atenção, eu sou da escola soviética, eu sou membro da massificação desportiva, eu sou defensor da forma como o Bloco Socialista faz desporto, que está muito mais próximo à nossa realidade do que, por exemplo, a América, que tem o desenvolvimento que tem e que não chega, não vá diretamente ali onde, por exemplo, os socialistas, os antigos comunistas iam, não é? Portanto, e esse grande movimento foi precisamente partindo da ideia do desporto, do comunismo, socialismo soviético, não é? Onde se criou esse movimento. Esse movimento foi culminar com 2 títulos africanos de júniores, ou seja, da base, não é? Vencemos em 80, depois acabamos em 82, e é precisamente esses jogadores de 80 e 82 é que começaram a grande... Estou a falar do ponto de vista dos jogadores, porque a estrutura era a mesma. A estrutura é o tal desenho feito anteriormente pelos professores Vitorino de Cunha, o Moscavide, Tonecas, Romero apareceu um bocadinho mais tarde, atenção, a história tem que ser bem contada. Apareceu um bocadinho ligeiramente mais tarde que os outros, não é? Sim. Pronto, esse grande movimento é que fez com que, em 1981, nós já vamos a Mogadishu, a 79, que foi o fim de uma década colonial, passa o termo, né? Em 81, nós vamos para Mogadishu com, vamos lá, 15, 10% daquelas duas equipas que tinham ganho o campeonato de 80. Ficamos em 7º, creio. Não, ficamos em 9º ou 10º, uma coisa. Acabamos por não fazer o último jogo, porque houve lá uma turbulência, uma confusão qualquer. Na Somália. Eu estou lembrado dos que tiveram na pré-seleção e na seleção de 1980, foram para Mogadishu o José Carlos Guimarães, o Artur Barros, o Agostinho Costa, não é? Não? Sim, mas depois tiveram outros. Esses é que foram para 81. Depois de 82, em 83, já vem o grupo que vem de 82. Jean-Jacques, Nijó, Adriano Baião. Portanto, aquele processo todo que nos leva a 89 era... Aliás, o programa não seria para 89 o prometido seria para 87 na Tunísia. Sim. Não é que nós perdemos a final com a RCA. Depois disputaram o bronze.
E acabamos por porque o objetivo era, naquele 1987, nós sermos campeões africanos. Portanto, o processo começa lá para trás, o processo não começa aqui. Não é? Eu estou lembrado, eu tinha 16 anos, o professor Vitorino pegou em mim e enviou-me para o Samizanga para criar uma equipa de basquetebol. Nós fizemos lá um grupo de meninos de basquetebol e também entramos num torneio que foi interrompido naquela altura na altura da intentona da Fraccionismo, aquilo foi interrompido. Eu lembro-me que todos os bairros tinham equipas de basquetebol. Os Nerito Soares, os Mizangalas, não sei, uma espécie daquele do torneio Caçulinha da Bola. Pronto, nós já tínhamos o basquete, ou seja, o desporto nacional já tínhamos. E a partir daí onde começa o processo. José Carlos Guimarães, século leste africano, de 82, aqui no Lotjuana ainda jogou pela Nigéria, não é? 80 nós ganhamos e depois creio que foi um dos primeiros jogadores angolanos a emigrar naquela altura, nos anos 80. Sim. Não, mas pronto, tudo que os colegas disseram é verdade. E, portanto, eu acho que eu pessoalmente sou privilegiado porque depois da independência eu assisti, fiz parte da última, comecei por fazer parte da última grande geração de jogadores, onde estava o Gustavo, o Didi, o Hilário, o capitão, por sinal era o meu irmão, o António, que era mais velho na altura, e agora, embora já não esteja no mundo dos vivos, 13 anos, e aquilo que o Barros diz é uma verdade. Depois da independência, havia aquilo que politicamente se diz o desporto como fator de unidade nacional, e depois de termos ganho o Campeonato Africano de 1980, houve um boom muito grande a nível da prática de diferentes modalidades que trouxe outras por arrastamento. E por incrível que pareça, o basquetebol era a diplomacia de Angola, porque nós não tínhamos representações diplomáticas nos anos 80, no início, em vários países. Mas aquilo que é importante dizer, e é a realidade, indiretamente para aquilo que é o cancro do nosso problema, é que o Raul dizia que o sucesso por vezes atrapalha. As vitórias escondem por vezes algumas debilidades. E nos últimos anos, nos últimos campeonatos africanos, já se sentia que não existia continuidade a nível daquilo que o Barros também gosta de falar e é expert, que é o treinamento desportivo. Nós deixamos de formar, deixamos de ter estratégia, portanto não havia uma orientação metodológica daquilo que deve ser o desenvolvimento, daquilo que o Raul dizia também, que é os treinadores treinam, os jogadores jogam, os árbitros apitam, os dirigentes dirigem, criando as melhores condições e premissas para que aqueles que são a verdadeira essência da nossa existência são os atletas, depois os treinadores e os dirigentes. Isto deixou de existir. Nós tínhamos um leque de bons treinadores, hoje não acontece. E as pessoas não gostam de ouvir a realidade. E se não quiserem, vai se afundar ainda mais. Sabe porquê? Porque os treinadores mais competentes do ponto de vista do conhecimento técnico e científico já estão na casa dos 60 anos, já não têm a mesma disposição física e muito menos mental. Porque há uma intromissão naquilo que é a função de cada um e a falta de respeito pela trajetória de sucesso. Porque quando nós estamos aqui a falar um bocado de basquetebol, as pessoas não se devem sentir chateadas. Nós temos é que tirar proveito da experiência que nós temos e depois adaptar os nossos programas. Isto é, aquilo que já devia ter sido feito e ter sido copiado pelo handball não foi, que é uma pequena conferência para algumas pessoas definir o que é que foi feito pós-independência, como conseguimos chegar ao sucesso, como estivemos no sucesso durante X anos, a nossa decadência e o estado atual. Porquê? Porque nós neste momento temos mais atletas, recursos humanos, mas temos uma grande debilidade a nível do treinamento, acompanhado naturalmente com a capacidade dos nossos dirigentes. Professor Raul Duarte, concorda com esta abordagem? Um pouco conseguimos perceber é que há muitos atletas, a qualidade dos treinadores não é das melhores. Parece-me uma das pessoas mais indicadas para falar do treinamento. O que é que havia no passado no treinamento, o que é que não há agora, já que foi uns 4 anos ou mais o presidente da Associação Nacional de Treinadores de Basquetebol de Angola? Olha, eu tenho a seguinte opinião. Houve uma série de coisas que foram realizadas para nós chegarmos ao topo.
E as pessoas que idealizaram e que executaram estão aí. E bem sãs mentalmente. Eu acho que muitas vezes nos falta a humildade e termos a capacidade de dialogar, de ouvirmos-nos, mesmo dentro das nossas diferenças, porque eu não penso a mesma coisa que o Erlander, que o Barros e que o Zé. Mesmo dentro das nossas diferenças, nós temos que ter a humildade para conversar. Porque o que eu acho que é mais fácil hoje em dia, e se calhar desde 2012, eu vou por aí, porque o Zé disse bem que os problemas que nós temos hoje não são de ontem, são desde 2012, mais ou menos aí nesse período em que as coisas começaram a dar sinais. Depois de Michel Gobez na seleção? Não, eu estou a falar do basquetebol no geral. Não estou a falar de especificamente ninguém. Os sinais estavam aí. Os sinais diziam-nos que, já naquela altura, poucos jogadores, ao contrário de no período do Barros, do Erlander, do Zé, do Paulo Macedo, todos eles chegaram muito jovens à seleção nacional. Muito jovens à seleção nacional, repito. A partir daí começou a haver dificuldades de nós colocarmos jovens com qualidade na seleção nacional e de tenra idade. Porque eu estou a falar de jogadores de 17 anos, 18 anos a chegarem à seleção. Isto era uma prática comum do nosso basquete. E quando nós não conseguimos, ou deixamos de o fazer, de colocar jovens de 17 e 18 anos na seleção nacional, eu acho que nós deveríamos ter começado a ficar preocupados, mas não fizemos porque ainda tínhamos sucesso. E hoje continuamos também, não estamos também muito preocupados, que é uma realidade. Portanto, hoje continuamos a tentar mascarar as coisas, mas elas estão a chegar a um ponto de não retorno. Vou dar-vos exemplos curtinhos. Nós tínhamos a Cidadela Desportiva, e onde está hoje a seleção, onde está hoje a Federação de Judo, se não me engano, ou de Karatê, nós tínhamos um ginásio. Pequeno, grande ou não, mas permitia que metade da seleção nacional estivesse no ginásio e metade da seleção nacional estivesse a fazer fundamentos ou lançamentos. Vocês estão lembrados disso? Sim, então o Comitê Olímpico. Exatamente. Havia um ginásio. Hoje, as seleções nacionais, quando trabalham em Angola, quiserem fazer musculação, perdem um montão de horas para irem de um lado para o outro, do campo para o ginásio, portanto, não há condições para nós trabalharmos. É um exemplo. O volume de jogos, tanto a carga competitiva da nossa seleção nacional, sénior, masculina, da década de 2000, 2004, 2005, 2006, mais ou menos nessa altura, carga competitiva, e eu estou a falar de número de jogos oficiais e de número de jogos particulares, desceu de maneira abrupta. A participação das nossas seleções jovens, de sub-16, 17 e de sub-19 em campeonatos do mundo, desapareceu, porque a importância que tínhamos em relação a essas seleções, porque se os jogadores têm problemas na competição interna, se os jogadores têm problemas de treino, se os jogadores têm problemas de experiência competitiva, a única maneira de se resolver isso é treinando-os melhor internamente, criando várias seleções nacionais, fazendo centros especiais de treinamento, definindo um princípio de que essas seleções, quando forem ao campeonato africano, devem necessariamente jogar as finais para conseguirem o apuramento aos campeonatos do mundo e terem ciclos permanentes de trabalho. Eu acho que também deveríamos pensar em que Angola devia ter uma seleção B. Devíamos pensar. Uma seleção sub-23? Sénior, B. Não, sénior. Sub-23, sim. Nós temos a que faz o CAN, o Chan. Que jogou não é por aí, Não, nós tivemos, lembras-te, tu eras o treinador daquela seleção que foi o Pan-Africano, lembras? Mas aquilo era um misto de mas nós já tivemos seleção A, B, seleção de esperanças, e excessivamente, desculpa cortar-te, mas depois disso é preciso ter estratégia. Exatamente. E para ter estratégia, a Federação tem de ter uma direção técnica. Não tem. Há muitos anos, 10, 15 anos, não existe a figura do diretor técnico.
E o que é uma direção técnica do exército? São os responsáveis pela estratégia que deve ser utilizada para o desenvolvimento do basquetebol, projetos credíveis e monitoramento dos resultados do desenvolvimento que as seleções nacionais vão fazendo e interagindo com os diferentes clubes. Isso não tem sido feito. Já devia ter sido feito. Está a querer dizer que sem uma comissão técnica o basquetebol angolano, entre comas, do ponto de vista de estratégia, está à deriva? Bom, vocês vão desculpar-me só eu interferir aqui nessa questão. Não sei se foi o Barros ou se foi o Erlander que falou daquele núcleo de treinadores que existiu na década de finais de 70, princípios de 80. Esse grupo de treinadores sentava-se à mesa. E apesar de esse grupo de treinadores não ter escrito orientações metodológicas, essas orientações metodológicas foram passadas de boca a boca e eu lembro-me que eu respeitei isso e hoje continuo a respeitar isso até a morte. Hoje o problema é que nós não respeitamos o processo, nós acreditamos mais no resultado. Enquanto a malta não acreditar no processo, porque foi esta questão da visão e da estratégia tem muito a ver com o processo, acreditou-se no processo e esse processo conduziu-nos a quê? É que em 10 anos, de 79 a 89, Angola ganhou 2 medalhas e ganhou depois a primeira medalha de ouro, o primeiro campeonato. Portanto, visão, estratégia e depois a implementação daquilo que... Então, o que temos que compreender, voltando à questão da orientação metodológica, hoje a questão é relacionamento entre as pessoas, a questão é passagem da informação às pessoas, que naquela altura, mal ou bem, existia. Não há humildade e bom senso no basquete. Eu vou retirar-me dessa parte aí, vou retirar-me. O que eu quero que as pessoas percebam é, há uma coisa que se chama processo e que leva o seu tempo, a outra coisa é que nos poderá conduzir ao resultado. Hoje nós estamos completamente virados para o resultado. Completamente virados. Dias ouvi uma entrevista do Zé, onde o Zé dizia que dentro daquilo que é o projeto Sporting, há lá um jogador com 2,4 metros de 22 anos, um jogador de 2,5 metros com 23 ou 22 anos e que tem um jogador de 19 com 1,98 m que poderá ser um base. 2,5 também. Reparem, qual é o problema aqui? É que no passado, com boas condições de treino, bom conteúdo de treino, bom volume de treino, não vou falar da questão social, porque hoje a questão social também é pior. Nutrição. É exatamente essa questão. Come-se mal, come-se pouco agora. Não, eu estou a falar, está a dar... Eu vou dar um exemplo. Este puto de 23 e 22 anos não devia ser um projeto. Devia ser um jogador feito. Não há projetos aos 22 ou aos 23 anos. Entendem? E a própria comunicação social alimenta isso de uma maneira que eu, muito honestamente, algumas vezes eu baixo o volume para não ficar com o meu coração a bater muito forte. Sabem porquê? Porque eu não aceito que um jogador de 23, 24, 25 anos seja chamado de jovem e que tenha um futuro risonho. Ou ele é um jogador pronto é 10 anos de processo de formação. Exatamente. 10, 13 anos de processo de formação. 10, 13 anos de processo de formação. Ele aos 23 anos tem que ser um jogador pronto. Entendem? Perdão, o Zé Carlos chegou a quantos anos? 16 anos à seleção. Epá, eu não sou um bom exemplo para isso. Porque ele é uma exceção. Porque já não se fabricam. A minha primeira seleção eu tinha 14 anos, em 1978. Acho que o Barros também estava. Seleção de júniores em que acabo por não ir porque havia necessidade de dar oportunidade a outros mais velhos. E daí foi sempre seguindo. Portanto, mas o problema é que antigamente não era só o Zé Carlos. Existiam os Davids, os Paulos Macedos, o Jacques, o Ângelo, o Vitor de Carvalho, o Nelson, e havia respeito e não éramos desavindos. Isto também tem a ver um pouco com a própria situação do próprio país, o crescimento desenfreado, a falta de infraestruturas. Tu hoje queres ir para deslocar-te para um campo, a distância é enorme, quando chegas lá já a energia morreu, etc. E depois é a falta de estratégia. E aquilo que o Raul dizia, o treinamento ciclo. Quando tu tens um treinador full-time, o trabalho não deve ser feito só no período que antecede o período principal de preparação da nossa seleção nacional.
deve ser feita uma avaliação dos débitos, do déficit das diferentes áreas do nosso basquetebol, aquilo que porque a seleção nacional, em parte, ou em grande parte, é o trabalho que deve ser desenvolvido nos clubes. Não se esqueça que vai dizer, perdão, vou passar a bola para o Erlander Coimbra. Erlander chegou já aos 19, a seleção, 19 anos. Também concorda que a falta de uma estratégia de treinamento, falta também, passa a redundância, de uma comissão técnica na Federação, é que tornou o basquetebol angolano, no atual momento, já se deu para perceber que o treinamento desportivo é um dos problemas que fez com que o nosso basquete baixasse de nível. Eu acredito que a falta de uma direção técnica na Federação também cria alguns problemas na orientação daquilo que, por vezes, os clubes podem vir a fazer. A direção técnica é muito importante porque, para além de definir a estratégia, para além de definir... Porque nós vamos vendo que, quando não há a possibilidade de se conversar, de se sentar com as pessoas que, da parte técnica da Federação, poderiam escutar os clubes e escutar, se calhar, também toda a sociedade, fica cada vez mais difícil chegar a conclusões de como, por vezes, as seleções são chamadas, são concentradas e qual é o trabalho que se vai fazer, porque nós nem sequer, às vezes, conseguimos contrariar ou saber por que motivo nós jogamos e contra quem jogamos, jogos de treinos da seleção, por exemplo. E nós, se quisermos voltar à ribalta, nós temos que encontrar cada vez mais jogos mais fortes, adversários mais fortes, internacionalizar o nosso basquetebol outra vez com torneios que nós fazíamos anteriormente, que servia quase como se fosse uma... Um balão de ensaio? Não digo um balão de ensaio, mas fosse... Uma antecâmara das grandes competições. Alto rendimento, quase um centro de alto rendimento. Jogos que nós fazíamos aqui com os torneios de Taça Juventude, torneios militares e tudo isto fez com que nós tivéssemos um volume muito grande de jogos que nos permitiu evoluir, porque não se pode treinar só e jogar e sem jogar, porque não se vai evoluir, porque é nos jogos que nós vamos começar a ver o que é que nós conseguimos aprender e conseguimos implementar nos jogos. E nós não temos essa possibilidade. E a Comissão Técnica da Federação, que não existe, que não consegue analisar realmente, por não existir, não se consegue analisar aquilo que os jogadores vão evoluindo e fazer chegar com relatórios aos clubes para que esses depois consigam, no próprio treino dos clubes, acabar por meter estas dificuldades que eles têm como rotina. Porque nós temos jogadores que no clube joga a 3, na seleção joga a 4, ou na seleção joga a 2 e no clube joga a 5. E depois, quando há esses choques, nós não sabemos em que posição é que vamos ter esse jogador. E então a Comissão Técnica, como a Direção Técnica, podia orientar os clubes e fazer parte do crescimento dos jogadores. Eu vou só dar um exemplo. Eu vou fazer uma pergunta aqui aos meus colegas. Quem é que é o responsável da parte técnica da Federação para orientar os destinos em termos de treinamento desportivo das nossas seleções e dar os tais indicadores que possam ajudar a comunidade, os tais clubes? Definição do modelo ou da filosofia, aquilo que nós pretendemos em função do biotipo dos nossos jogadores, do nosso basquetebol. Vocês acham normal? Tu, como treinador, tu tens que ter um programa. Este teu programa, este teu planeamento anual, ele está intimamente ligado a uma calendarização. Tu não tens. Calma. Tu não tens. Além de não teres, vocês acham normal, está ali o especialista, que se façam repetidamente semanas de 5 jogos. Os jogadores entram em sobrecarga de esforço, a qualidade perde, o treinador não tem tempo para fazer análise. Eu estou a pensar que vou jogar com o Sporting, ou que de repente sai-te um calendário no dia a seguir a dizer que vais, tu jogas a terça, depois jogas a sexta e o sábado, domingo viajas, chegas segunda a Benguela, jogas terça, voltas quarta, jogas quinta, jogas sexta, jogas sábado. Você acha que isto é orientação? Acha que isto é organização? Vamos voltar a isto. Artur Barros, falando propriamente do treinamento do ponto de vista global... Não, deixa-me só... Eu quero entrar no debate. Sim, sim. É bem verdade que a direção técnica é o coração técnico de uma federação. Mas nós, para existir uma direção técnica, nos clubes temos que trabalhar. Por que é que nós, nos clubes, não assumimos também a nossa parte? Porque o atleta, quando chega para esse centro especial de treinamento, vem com bagagem do clube. Quantos clubes em Angola trabalham a sério? Disse aqui agora o Raul de 22 anos, como é que 22 anos chega à competição a 22? Onde é que ele andou?
Por que só agora? Por que aquele 22 está... Onde é que ele andou? Será que saiu lá na base? Não. Será que esse menino também só apareceu agora? Que é o mais normal. Ele nunca brincou, nunca fez absolutamente nada. A educação física é aquela que nós temos no país, não é? E de um momento para o outro, lá no bairro, disseram, você é muito alto, vai jogar basquete. Mas já tenho 20 anos, 21 anos. Obviamente que ele vai chegar com essas debilidades todas. Agora, nós nos clubes temos de trabalhar. A seleção nacional é a parte final do processo. Não se ensina uma criança numa seleção nacional. Estou a falar de sénior. Aqui da base, se calhar, mesmo de base, vamos acertar algumas coisas. A seleção é para competir. Nós estamos aqui a discutir agora se nós vamos voltar a ganhar título ou não. Vamos chegar lá. Pois, vamos ganhar título com os melhores que a Angola tem. Não é? Olha, um exemplo prático. Só um minuto, perdão. É uma questão, professor Raul Duarte. Em tempos nós tivemos acesso a um documento, um plano de ação da ANTB. Bases, o mínimo, 1,85 m. Extremos bases, 1,92 m, 94. Extremos, 1,99 m, 2 metros. Extremos postos, Bravo, 2,04 a partir de onde é que nós vamos buscar esse dado? Não, mas, assim, mas em função... Perdão, eu só vou concluir uma... A pessoa que me mostrou-me o programa disse, bravo, pode achar estranho, mas há muita gente alta. Já temos miúdos acima de 2,05 m. Aonde? No Casenga? Porque nós temos que trabalhar por todo o país, conseguimos encontrar isto. E este plano, chegou a ver este plano? Eu, de facto, o vi. Da NTB. Não era no seu mandato, mas vi. Bom, isso não é um plano da NTB. Sim. Não. Isso são objetivos que são objetivos antigos do basquetebol angolano. O basquetebol angolano definiu um perfil para jogador para cada posição. Isto é antigo. Nós definimos que queríamos bases acima do 1,88 m, nós definimos que queríamos 2 bases extremos acima do 1,90 m, nós definimos que queríamos um 3 com 1,98 m ou acima do 1,95 m, nós definimos que queríamos 3, ou o 4 e o 5 acima dos 2 metros. Isso ficou definido. Mais uma vez não está escrito, mas está definido. E se olharmos para aquilo que é a realidade hoje do basquetebol mundial, e se nós quisermos seguir bons exemplos, está escrito. Se for ao gabinete de treinadores do Petro Atlético, está lá esse papel. E mais, para além da questão da estatura, também estão lá as características técnicas que tem que se trabalhar em cada uma dessas posições. Quer dizer que não se trabalha. Isso é standard. Não há que inventar nada. Aliás, na universidade, quando nós demos basquetebol, está tudo definido. O que é um base, em prática. Entendo. Não, mas espera só um bocadinho. Qual é o problema? O problema aqui, mais uma vez, eu volto para a questão de respeitarmos o processo e na busca do resultado. Bom, hoje, grande parte dos treinadores que trabalham a formação não estão preocupados minimamente em produzir atletas. Não, eles estão pura e simplesmente, um treinador tem que se colocar ao serviço de... O treinador não tem necessariamente que colocar, eu quero ganhar, não. O meu objetivo, e eu hoje estive a dizer isso a um grupo de treinadores com quem eu estive a trabalhar, que não são do meu clube, exatamente isso. O grande orgulho meu, treinador, nosso treinador, Jaime Covilhã, Jair Guerreiro, Rui Guerreiro, e quando nós começamos ali aquela coisa aos 19, 20 anos, 21 anos no Interclube de Luanda, no feminino, era vermos as nossas atletas chegarem à seleção nacional sénior feminino. E foi assim que a Manu chegou lá, depois de 2 ou 3 anos de trabalho, a Itelvina, a Irene, então foi uma coisa espetacular, porque a Irene chega e participa naqueles Jogos Pan-Africanos de 87, e com 16 anos, em agosto, aquilo foi em agosto, a Irene ia fazer 17 a 10 de setembro, e ela jogava na Seleção Nacional Sénior Feminina, tinha minutos na Seleção Sénior Feminina. Não era uma jogadora, não era 10ª, não, era a 6ª e 7ª jogadora da Seleção Nacional Sénior Feminina com Gonçalves Henriques. Então, este é o grande objetivo do treinador, permitir que os seus atletas, os atletas que estão sob sua responsabilidade, façam o seu caminho. Esse é
o grande orgulho do treinador. O ganhar ou perder, o ganhar, não vou falar do perder, o ganhar é a conclusão desse processo de formação. Tu formaste um bom grupo de jogadores, os outros não formaram um bom grupo de jogadores, vão naturalmente perder. Vão perder. Se vocês perguntarem, 40 anos de treinador, quantos campeonatos nacionais de formação eu tenho? Nenhum. Mas ganhou o Afrobasket. Não. Desculpa, eu estou a falar de formação. E estou a dizer nenhum. E vou lembrar-me de um em 95 no SUMB, Campeonato Nacional de Júniores Femininos. Foi o único. E se calhar ganhámos em 86 no BIE de Júniores. São os únicos. Depois disso, a Esperança André, a Ducha, saíram rápido, quase que nem jogaram nos Júniores para jogarem aonde? Nos séniores. Esse era o nosso grande objetivo. Era colocar os jogadores... Como é que se perdeu este padrão? Porque eu acho que nós deixamos... Há um hiato, há mesmo um hiato, há um espaço que é geracional, um hiato geracional de treinadores. Hoje se perguntar a um jovem treinador qual é o sonho dele e qual é o objetivo dele, ele é capaz de não saber explicar. Mas se nós ouvirmos as conversas entre os mais novos treinadores, e que me desculpem quem me estiver a ouvir, isso não é pessoal, não há ofensa nenhuma aqui. Ele vai falar simplesmente que ganhou o jogo X, o jogo Y, e que foi campeão no Sub-16 e que foi campeão não sei o quê. Agora, se nós pegarmos no melhor jogador desta equipa, ele é capaz de fazer um dribbling com a esquerda para mudar para a direita. E se ele penetrar para o lado esquerdo, ele vai finalizar com a direita. Então, o problema hoje em dia, e nos últimos anos, eu repito isso, é um problema de treino. É de treino. Raul, desculpe se eu cortar. É de treino. Raul, desculpe só. Esse treino aonde? Clube. No clube. Não, isso aí eu não estou... Arthur, Se o clube não assumir essa parte, Arthur, deixa-me só concluir não há aí. federação, não há direção técnica nacional. Eu posso estar de acordo contigo até aí. Eu posso estar contigo. A base do desenvolvimento desportivo de um país são os clubes. Sim, claro. Sem dúvida alguma. Só que quem dirige o basquetebol nacional tem que olhar para os sinais dos tempos. E o sinal do tempo hoje diz que nós estamos com problemas claramente a nível do treino. Porquê que a França, que tem melhores clubes do que nós, melhores treinadores do que nós, e eu quando digo melhores clubes, é centenas de milhares de clubes, a vários níveis, milhares de treinadores. E porquê que a França, só estou a dar um exemplo de França, para não ir buscar exemplos de Espanha, tem centro especial de treinamento no norte, centro especial de treinamento no sul e centro especial de treinamento no centro. Porquê que a Espanha, com competição a diversos níveis, nos escalões de formação, com uma carga competitiva fantástica, porquê que a Espanha, independentemente de ter competição ou não nesses escalões, convoca todos os anos, na Páscoa, no verão, e faz torneios internacionais para os seus escalões de formação? És capaz de me responder isso? Não, responde. Estratégia? Claro. Mas ok. Pronto. Mas, o Raul, é assim. Estratégia? Sim, Raul. Mas nós não temos isso, porque esse processo da Podemos França... ter. Não, desculpa. Não temos porque não queremos, Arthur. Então, deixa-me ok. acabar Desculpa. assim. Desculpa. Nós não temos isso. Não. Nós não temos. De 80. Não, E não, parte de 90. Não me lembro masculino. Não te lembras. Pronto. Não me lembro. Mas no feminino eu Só lembro. Houve Sim, uma prossiga, vez, professor. houve uma vez ou duas vezes, por Ok. aí, mas que isso não Ok. acontecemos daí. Houve sim, dentro daquilo que era a estratégia, houve sim os torneios que eu estou lembrando, nós fizemos, na nossa época de júniores, fizemos um estágio, fizemos um. Nós fomos campeões africanos aqui, com um estágio, o famoso estágio da Bulgária. Fizemos um estágio, fizemos o campeonato. Nós estamos a evoluir ou não, Barros? Estamos a falar Claro, de 80, não é? mas- Ou 79. Evoluímos ou não evoluímos? Vamos lá ver. Estamos à procura da comparação. Ok. Atenção, estamos à procura da comparação. Ok. E até porque nós estamos a analisar aquilo que se fez no passado. Ou seja, nós fomos aos títulos com algumas dessas deficiências. Vamos falar do início do processo. Sim. Ok. Agora, eu bato muito na questão do clube. Mesmo tendo esses centros especiais de treinamento, todos que o Raul disse, porque eu conheço bem a estrutura da Federação Francesa de Basquetebol, os clubes existem. Sem dúvida O alguma. trabalho é feito no clube.
E o Eu, a complemento onde federação, é que é? depois, quando precisar recolher esses meninos, é que eu faço o centro especial de treinamento, que são 2 dias, 3 dias, não precisa de infraestruturas. Eu convoco para um final de semana, eles ficam comigo lá. Chamados camps, como se Um faz centro a especial, NBA. sim. Não, Não é assim que funciona, Barros, desculpa. Barros, desculpa, não é assim que funciona. Bem, Não é assim que funciona. Erlanda, vamos lá ver. Não é assim que Estamos- funciona, Barros. Professor Raul, Não é assim que professor funciona. Raul, Deixa-me- já vamos falar. Deixa-me só É só um minuto. documento. Não, Queria não é. dar, Não é assim queria que dar funciona. a palavra ao Erlanda. Erlanda, Tem que haver aqui falou-se um aqui da relógio. altura. Lembro, Xadrez, o Erlanda relógio. tinha 2 metros, já jogava na posição 3. Zé Carlos Guimarães, se não estou em erro, Já te 1,92 disse, m, já te 93, posição 2 naquele tempo. Depois houve aquele desvio. E também os treinadores começaram a informação que temos é que todo mundo começou a trabalhar com jogadores mais baixos, aprendiam mais rápido, para ganhar os campeonatos mais rapidamente, sem pensar no futuro. Foi esse desvio que aconteceu? Bom, isto acontecia e ainda acontece na formação, porque normalmente os jogadores mais altos que vão para a formação, talvez também porque agora não se consegue ter espaços para os meninos brincarem, acabarem por conhecer o seu próprio corpo e habilidades, agilidades, outras coisas mais, vão com deficiências, mobilidade, correr, pular e outras coisas mais. Nós Não somos conseguem. fora, né? E nós, no passado, tínhamos espaços nas escolas que podíamos fazer quase todas as atividades nos intervalos. E já íamos com uma certa habilidade e outra mobilidade para os jogos, para os clubes. E então o que é que acontece? Nos clubes é muito mais fácil ensinar na formação os miúdos mais baixinhos, que já vêm com alguma traquinice e com algum driblezinho. E havia, não sei se ainda há, porque não estou no treinamento há já um tempo, e havia ali um padrãozinho de orientação que se dizia: todos têm que jogar. Então os treinadores metiam os mais fraquinhos a jogar os primeiros minutos, entravam os mais altos, depois metiam os mais baixos, corriam com aquilo tudo e ganhavam os campeonatos todos de formação. Mas depois esses miúdos não chegavam aos juniores, nem a seniores, paravam logo por ali. Por causa da deficiência da altura, entre Não, deficiência de altura não, era mesmo porque uns já iam com a idade adulterada. do mandume. Isso é outro problema. E os outros, porque depois não conseguiam evoluir quando chegassem a jogar com os mais altos. E depois começou a haver então uma separação. Acho que o professor Vitorino Cunha e a comissão técnica que havia na altura acabou por encontrar um base alto, que era o Paulo Macedo. O Paulo tinha debilidade, que era o lançamento, e acho que a partir daí começou-se a criar, se calhar, um padrão para se aproximar do Paulo Macedo, que foi o base mais alto que apareceu. Antes dele não me lembro outro. Mas deixa-me só pegar aqui. Vamos tocar naquilo que é o nosso problema nacional. Barros disse bem, treinamento desportivo, os clubes. A responsabilidade dos clubes em desenvolver os seus atletas implica ter treinadores com competência. Daí os clubes darem formação, haver um investimento também pessoal dos treinadores para que possam adquirir novos conhecimentos. Uma vez que existe esse déficit, o que é que deve ser feito e que já foi feito? É, tendo um selecionador nacional a full-time, fazer ciclos de treinamento. Escolher numa base de dados que a Federação acho que tem, quem são, por exemplo, pegar nos bases extremos e vamos trabalhar durante 15 dias num determinado local, com pessoas competentes, à base de fundamentos. A tática é depois, que se você for bom, por muito boa que seja a tática, se você não souber executar o movimento, ela não vai para lá. Mas a avaliação que deve ser feita dos treinadores é o crescimento que o Raul diz individual, aquele processo todo, que tem implicação no crescimento coletivo. Então, para aí dizer, quantos treinadores nós temos de nível 3, que é aquilo que saiu, não sei se é decreto ou um regulamento da Federação, que diz que os treinadores das equipas do escalão de sénior masculino e feminino têm de ter o nível 3. Eu, por acaso, numa reunião disse que aquilo foi extemporâneo, embora esteja de acordo. Eu pergunto ao Raul, nos últimos 5 anos, quantos cursos de nível 3 nós fizemos? Quantos cursos de nível 2 nós fizemos? Se calhar 2. Vai exigir o quê? E aquilo, outra chamada de atenção para os treinadores mais novos, eu às vezes quando encontro falo, o facto de, e nós devemos tirar o chapéu mérito, ganhares 1 ou 2 jogos, não significa que tu tornaste um bom treinador. Isto leva muitos anos, está a ver? Leva muitos anos. Então é necessário, acima de tudo, que as pessoas sentem-se
a contradição tem que existir, porque se não houver contradição não há desenvolvimento. Exatamente. Com base na contradição, entre aspas, vamos fazer um breve intervalo no debate. É o momento para fazermos um curto intervalo, um debate que aborda o tema Angola, nação basquete dos tempos de glória, os nossos dias. Voltamos aqui a pouco. Os tempos de glória, os nossos dias. Artur Barros, Sim, senhor. o basquete angolano, estamos a falar de basquete muito luandizado entre comas e as outras províncias, infraestruturas, jogadores. Naquele tempo havia jogadores que vinham de outras zonas da Angola, da Huila, mais tarde Domingas, da Lunda Sul, mas agora parece que o basquete é só Luanda e Benguela de vez em quando. Há 20 Olha, anos, assim, há é assim. 25 anos, é assim. assim, há 25 anos, não é, parece que agora. Em 1999, 2000, 2001, 2002, existiam 3 equipas de Cabinda, depois passou a existir uma. Depois passou a existir uma de Cabinda, uma do Lubango. Depois passou a existir Lubango, Benguela e Luanda. E neste momento existem 2 equipas de Benguela, Benguela e Lubito. Significa dizer que, em termos estratégicos, nós não conseguimos sair de Luanda. E por isso é que há imigração. E por isso é que existem muitos meninos da parte sul do país, certo? Que têm 2 metros e qualquer coisa, de 17, 18 anos ou 20 anos, mas depois têm o grande problema que é do treinamento. Com quem é que ele vai competir? Os espaços, etc. Por isso é que quando ele tem que vir, ele tem que emigrar para Luanda porque tu não crias condições para o efeito. Portanto, não são 10 anos, 25 anos. Artur Barros, esta questão, infraestruturas e capital humano das outras zonas de Angola. Mas é assim, não difere muito daquilo que é Luanda, do ponto de vista da massificação. Para a massificação não difere muito. Nós aqui em Luanda também há pouco espaço para se fazer massificação. Atenção, estou a falar de massificação. Estou a falar de trazermos muita gente para daí tirarmos, colhermos. Não existe investimento a nível provincial. Provincial, repito. Não vamos esperar que a Federação leve lá o projeto. Nós temos os gabinetes provinciais do desporto, nós temos as escolas provinciais, nós temos os núcleos provinciais. Existem muitos núcleos por aí. Então, nós temos os empresários das provinciais que podiam perfeitamente, com algum dinheiro, sustentar uma equipa, não é? Se esses empresários investissem no desporto, no basquete nesse caso, acredito que podiam vir aqui em Luanda buscar, repara, a Casa do Pessoal de Porto de Lubito investiu um pouco e saiu daqui muitos jovens de Luanda foram para lá, porque até aqui temos jogadores a mais, excedente, que não têm clubes, nós aqui temos 3, 4 clubes, bom, aliás, agora inventamos as BES, né? Agora inventamos bens para poder fazer com que os meninos... Mas é uma boa invenção. Não se percam, não percebo? É uma boa invenção. Com a qual não estou de acordo. Também não estou de acordo. Eu também não. Depois tem... Não, mas depois está bom, da verdade esportiva. Infelizmente, não é verdade esportiva. esportiva. Não é verdade esportiva. Não tem a ver com isso. Porque se nós tivéssemos, se há dinheiro para se criar essas Bs, poderiam ser outras equipas, estas pessoas que têm essa disponibilidade, poderiam criar equipas mesmo a parte dessas e competir no mesmo campeonato. Acho que seria mais interessante. Não olho por aí. Vai dar a mesma coisa? Eu não olho por aí. Não olho por aí. Podiam, com seus parceiros, criar outras equipas. Mas nunca... Não olho para aí. Olha nós para perdemos uma não grande olho por aí. oportunidade. Nós, por exemplo, perdemos uma grande oportunidade enquanto estivemos no sucesso dos 11 títulos. Nós podíamos ter criado, porque havia dinheiro para tudo. Há que lembrar isso. Podíamos ter feito em todas as províncias uma academia. Mas a pedir que o Raul, do dinheiro dele, tem o seu clube, Não vai tem, ter que porque criar não equipas. Não são. Não, as equipas B, e esta é uma realidade. Em vez de se Dá juntar emprego. a clubes, Calma. poderiam criar os próprios clubes. Em vez de encontrarem infraestruturas já feitas, podiam criar o seu próprio clube e então haveria de aparecer mais um clube. O meu problema é que vocês não estão... Eu acho que nós não estamos a discutir aquilo que é fundamental. Nós estamos a olhar sempre para o teto. E a malta esquece das fundações. A malta está-se a esquecer da base.
Desporto escolar? Não. Isso aí, então, nem vou falar sobre isso. Não vou falar sobre isso porque... A figura do professor de educação física desapareceu. Desculpem-me. Não, e não é possível fazer desporto escolar com turmas de 75 alunos e 50 alunos. Não, e também as escolas não têm condições, não têm infraestruturas para isso. Esqueçamos isso, tá bom. O meu problema é que eu acho que... Um bocadinho perguntou ao Barros como Equipas é que... 10. Não. Não, isso. Como é que o basquetebol continua... Só em Luanda. Só em Luanda. Yeah. Eu acho que isto é uma visão, é falta de visão e falta de estratégia do Estado. Aí também. É de Estado. Quem é o diretor Isso é política de provincial Estado. do desporto? Não, isso estou a dizer. O grande problema aqui é nós temos que olhar. Tu queres ter um bom basquete, queres ter um bom futebol, queres ter um bom handball, tens de ter muitos praticantes. Eu não gosto muito também da palavra massificação, mas eu acho que nós temos que aumentar a nossa base de praticantes desportivos. Massificando. Trazendo o mundo. Aumentando o número de praticantes. Não, massificando Raul. é massas. Não, mas é trazer... Não. Eu não estou a falar de massas, não. Estou a falar de muitas pessoas. Raul, massificação quer dizer envolver muita gente. Ok, pronto. Isso aí, quando se fala Então, massificação desportiva, é trazer muita gente. Foi o que trazer fizemos massa de pessoa humana para dali tirarmos o... Foi o que fizemos depois de 75. Sim. É o que a China faz. Desporto dos trabalhadores, desporto isso é universitário, massificação. Desporto comunitário. Ok, pronto. Então, eu acho que nós temos que aumentar a base. Claro. E em algumas regiões de Angola, não havendo clubes, eu acho que nós temos que transformar as nossas escolas primárias, de primeiro nível, de segundo nível, em núcleos desportivos. Usar os professores de educação física para selecionar as melhores crianças para determinada modalidade e pô-los a jogar, e pô-los a competir. Eu não aceito, e repito isso muitas vezes, que não haja basquetebol no Bié, que não haja competição provincial no Ambo, que não haja competição provincial no Namibe, que não haja... Entendem? Tem que haver competição provincial. A que nível, paragens. Raul? A que nível? De sub-14, de mini-basket e de sub-16. Nos anos 80 havia. Pelo menos, camaradas ou colegas, senhores, pelo menos nesses escalões. Nós estamos sempre a olhar para os séniores. Não, eu estou a olhar para a base. Porque se tu aumentas o número de praticantes, eventualmente vamos aumentar a qualidade se, ao mesmo tempo que aumentarmos a base, melhorarmos a questão dos formadores. Isso é fundamental. Não há para onde escolar depois dessa base quando... Mas, pois não há para onde escolar esses miúdos todos. Aí eu vou usar a palavra... Aí eu vou usar a palavra do Zé, que ele vai emigrar, mas vai emigrar aos 18 com uma boa base, emigrar dentro do país, porque há outro tipo de imigração que a malta não está aqui a falar, que é a saída de jogadores para o exterior. Mal formados e que acabam por voltar piores. Entendem? Não, e o pior, meus senhores, não, mas nós temos que falar sobre isso, Isso é verdade. Hoje há uma figura aí, que eu não vou usar o nome, mas que capta jovens em Angola e que os manda para fora do país. E que está a criar problemas, sem dúvida alguma. O Petra, por exemplo, só de sub-19 são 4 que já se foram embora, e se calhar vai o 5º e o 6º. Mas o que é que tem acontecido nos últimos anos? Estás a falar especificamente do basquete. Estou a falar do basquete, não estou a falar de mais nada. 1º de agosto, então, faço ideia. Entende? Então, o que se passa é que estes jovens, masculino e feminino, estão a sair do país porque a questão social também é fundamental. Os pais muitas vezes querem ver-se livres das crianças porque é menos dinheiro para pagar a propina, para o transporte e outras coisas mais. Aqui. Meus queridos, essa é a realidade. Raul, é a realidade. Raul, e o que é que acontece? Esses putos muitas vezes não crescem em termos desportivos e nem crescem, nem resolvem o problema escolar. Bem, vocês estão a elogiar o meu presidente. Entende? Então, então, todos os atletas são obrigados a estudar. Há uma bolsa de estudo para todos os atletas de todas as modalidades. Há aqui problemas interessantes. José Carlos, qualquer clube de Angola, no escalão de formação, todos eles são obrigados a estudar. Todos estudam. Não, eu não estou-me a referir que são obrigados a estudar. Eu estou-me a referir o suporte, a responsabilidade financeira é do clube. Eu não estou agora aqui a puxar a braça na minha sardinha, mas nós fomos formados... Por exemplo, tem academia, por exemplo, o Petro, os miúdos do Petro têm bolsa. Não, mas eu não estou a falar os miúdos, eu estou a falar desde os escalões de formação até a alta competição. Há uma necessidade premente, uma obrigatoriedade, entre aspas. Por exemplo, nós temos atletas, felizmente, por exemplo, na minha equipa,
que são estudantes universitários, outros que estão a acabar, outros já terminaram, e que o clube, para além do seu contrato de prestação de serviço, também paga a sua formação em qualquer estabelecimento escolar. Mas eu acho que aquilo que nós temos que nos cingir aqui é soluções. Falando de Soluções. Não, concretas. A nível organizativo, isto. A nível de estratégia, esta. A nível... Porque, por exemplo, eu pergunto quantos atletas de Angola estão de Luanda, do campeonato nacional, estão na seleção nacional? 4? O tempo é um recurso não renovável. Vamos aproveitá-lo da melhor maneira. Com tudo isso aqui que está-se a abordar, o atual quadro do basquete, já conseguimos perceber que não é dos melhores. Temos condições de ganhar sem muitas dificuldades o Afrobasket? Ou é complicado se o Sudão do Sul vier completo? Erlander Coimbra. Eu digo que o campeonato vai ser difícil. Qualquer campeonato africano é difícil. Sempre foi. Então, fala-se muito agora no Sudão. E diz que o Sudão é a seleção que mais evoluiu. É um erro. O Sudão não evoluiu. O Sudão foi a captar jogadores, ou pessoas que têm o passaporte sudanês. Acabou por chamar, juntou-os e tem aí uma seleção de talentos ou de jogadores que jogam bem, mas que não têm nada a ver com aquilo que é a formação do Sudão, que tenham evoluído no Sudão e que tenham crescido ali. É diferente. Mas esta equipa de Sudão, eu acho que não assusta assim tanto. Se nós tivermos realmente todos os nossos ativos, se a seleção for feita sem nós colocarmos ou adaptarmos jogadores em posições onde nunca jogaram. Nós, por exemplo, temos um jogador que eu tenho sempre que dizer o nome. Nós temos o Yannick Moreira, que é o jogador da posição 5 com mais rotinas neste momento. Nem o Bruno, nem o Silvio têm as rotinas que ele tem. E ele não está na seleção. É o jogador que mais rotinas tem. Temos outros jogadores que nós vamos adaptando, que nos clubes ninguém sabe se é peixe ou se é carne, depois quando vão para a seleção tem uma determinada posição e não consegue render na seleção. Se nós fizermos consensualmente, como sempre foi feito, base, no lugar de base, extremo, no lugar de extremo. Nós quem? Estás a falar da seleção nacional? Nós, Angola. Eu acredito que Angola, porque o treinador... Não, mas tu deste o exemplo do Yannick. Sim. Está a fazer o seu trabalho, está num bom momento de forma. Sim. Ok? O Petro Atlético, os seus treinadores estão a fazer o seu trabalho. E queres que façam mais o quê? Ele está falando da estratégia do treinador na formação da seleção nacional. Portanto, ele está à busca do treinador da seleção nacional. Irlanda está Eu acho que é isso. Ele está com algumas dificuldades. Não, mas ele diz nós. Ele diz que nós angolanos não somos nós angolanos. Eu não sou. Não me venhas meter nessa responsabilidade, porque... Nós Angola... Nós, senhores, vamos disciplinar o debate. Atenção, vamos disciplinar o debate. Vamos analisar isto. A questão está no treinador Pepe Claros. O pouco conseguimos perceber, esta abordagem do Erlander leva-nos a isto. É um treinador que tem os seus conceitos e na seleção muda a posição natural de alguns jogadores. Dos jogadores. Sim, alguns, dá-se conta de alguns disso. Jogadores, porque ele acredita que, na visão dele, este jogador pode jogar nesta posição ou que ele vai conseguir transformá-lo num 3 ou num 4. E às vezes chegam lá e não dão certo. Nós temos o caso do Lucani, que consegue jogar. O Lucani às vezes vai se adaptando, porque é um jogador muito resiliente. O Lucani consegue, às vezes faz 2 ou 3 e vai fazendo. Os outros não conseguem. Nós temos um Bruno, por exemplo, que joga 5, defende a 5 e ataca a 4. No Real Madrid não lança um triplo sequer. Mas quando chega aqui à seleção, ele lança triplos. No Aldo, lança. No Real lança. Não, um triplo. Tem 11 jogos. Ok, tudo bem. Sim, lançou um. Tem 11 jogos que são feitos pelo Campeonato Nacional, ou pela Liga ABC, e acho que pela Taça da Liga e Euroliga tem mais aí uns 7, 8 jogos. Artur Barros, qual deve ser a estratégia para Angola chegar ao tão desejado 12º título africano? É assim, nós escolhemos um treinador. Nós, angolanos, Angola, escolhemos um treinador. Compreendi o que tu queres dizer. Nós, Angola, estamos a pedir ao treinador que sejamos campeões em casa. Ele disse que eu serei campeão em casa. Vamos deixar o homem trabalhar. Ele não disse que será campeão em casa. Vamos retificar. Ele disse que vai trabalhar com o objetivo de ganhar. Então... Não é dizer que o senhor não disse que vai ser campeão. O senhor disse que tudo vai fazer para que nós possamos ser campeões. Carlos, Zé, a interpretação que eu faço das palavras do senhor Pepe Carlos é que vou ganhar em casa. Essa é a minha interpretação. Bom, pronto, também. Tentar... Consiga a sua análise. Eu também acredito que vamos ganhar. Então, eu também quero acreditar.
Então, se ele diz que vai ganhar, sabe ele com que se quiser. Se ele achar que o Barros tem que jogar nessa posição, que nós, a maioria, dissemos que não é de jogar, é porque ele preparou-se, ou vai preparar, para que esses jogadores joguem nessa posição. Porque cada um de nós aqui que for treinador tem a sua estratégia, tem a sua forma de trabalhar, tem a sua forma de ver o jogo. Eu vou só dar um pequeno... Cada um de nós tem a sua forma de ver o jogo. Vou emprestar um bocadinho. Eu, nas minhas equipas, o Raul... Nas tuas. Então tens que falar respeitar. por mim. Sim, mas então tens... Quem está a dizer que não estou a respeitar? Eu até estou a defendê-lo. Não, mas nós temos que respeitar o... Sim, eu estou apenas a dizer. Eu, na minha equipa, digo, tenho que definir o modelo de jogo que eu quero. Defesa pressionante, contra-ataque, a bola entra lá para dentro com ataques em que 4 fora, 1 dentro, para poder explorar o 1 contra 1, há atração, faço sair e tem que ter lançadores. A constituição da minha equipa tem de estar intimamente ligado ao modelo que eu vou praticar. Se eu quero ter lançadores e convoco 12 atletas em que 8 são 0,4, 0,5 e que quando fazem os movimentos ofensivos abrem para lançar dos 3 pontos, o treinador, o outro lado, é inteligente e diz, não, nem preciso de pressioná-lo. Então é um bocado isso que nós queremos que se faça. Não temos lançadores. Temos indivíduos, atletas, com o problema dos clubes de um dia para o outro. Antigamente, tu conseguias resolver porque a seleção nacional estava concentrada em 2 clubes, que era o PET e o 1º de Agosto. E no momento atual, nós temos 3, 4 jogadores que jogam no campeonato nacional, que vão à seleção nacional. Todos os outros jogam noutros países, o que significa dizer que o nível de competição, o volume de treinos e dos jogos desses atletas deve ser superior aos nossos. Mas nós temos capacidade para o fazê-lo. Depois o Raul, se quiser, ele pode comentar que foi ele que falou sobre as palavras do Vitorino Cunha, os pronunciamentos, tem lá 3. Eu estou de acordo, 2 mais 1, que há um que eu queria ouvir mesmo de ti, o problema do basquetebol resolve-se com angolanos, etc. É preciso que as pessoas tenham cuidado, que quando ele faz essa afirmação, ele não está a querer dizer que os treinadores estrangeiros não fazem falta ao nosso basquetebol. Não, nada disso. Está a querer dizer que tem que se potenciar os treinadores angolanos, tem de se dar a oportunidade àqueles que são mais capazes e tem de se respeitar aqueles que têm mais conhecimento. E o grande problema, e é aí que passa para o dirigismo, olha, você sabe o que é que vai acontecer amanhã? Já fizeram a lista dos que têm mais conhecimento? Não, sabe o que é que vai acontecer amanhã? Quando o Raul falava, e eu estou de acordo, ganhou 1 ou 2 jogos, é bom treinador. E depois amanhã vais ouvir, lá estão aqueles gajos. Eu até consegui, ele não conseguiu e ele está num sítio e tal. Este é o problema do basquetebol angolano também. Raul Duarte, capital humano para ganhar o Afrobasket. Temos um dos problemas, a posição 3, o típico lançador. Eu vou agarrar nas palavras do Erlander, do Arthur e do Zé. Uma seleção nacional sénior, masculina ou feminina, o selecionador tem que convocar os melhores para cada posição. Não é numa seleção nacional que vai trabalhar 4 ou 6 semanas que eu vou pegar num jogador que joga a 4 no seu clube e pô-lo a jogar a 3. Não sei se me está a entender. E depois a outra questão, modelo de jogo. Se eu vou construir se eu tenho o meu modelo de jogo, eu naturalmente que vou convocar os jogadores que se adequem melhor ao meu modelo de jogo. Só que, e aí eu volto à década de 90, a grande diferença do basquetebol angolano para o basquetebol africano é que nós criamos um modelo de jogo que era completamente diferente do africano, que era a base de capacidade físico-atlética. O nosso jogo era fundamentos, é capacidade física. Físico-atlética não, é física. Porque atlética é preparação. É a preparação. O nosso jogo era completamente diferente. Nós definimos aqui fundamentos, trabalhamos fundamentos, e os nossos interiores, com Jacques, com Ângelo, com David e companhia, começaram a jogar onde? A ficar para fora, a tirar de 3 pontos. Quer dizer, eles tanto jogavam o interior, como jogavam o exterior, como vinham cá para fora. Isso tornava o campo
Mais largo, maior. maior. Naturalmente, eles tinham que ficar para Ocupação fora. dos espaços, né? Ocupação dos espaços, muito bem, Zé. Então, esse é um problema. Hoje, cada vez mais, os 2, 3, 4 e 5, todos fazem o quê? Atiram? Atiram? Sim. Atiram? Pull-up, spot-up, atiram, conduzem, fazem atiram, transição. driblam e fazem Fazem uma série de coisas. Atira. Lançam. Atira ou lançam? Lançam. Atiram. Os espanhóis têm uma diferença engraçada. Os espanhóis têm uma coisa engraçada. Nós Há os estamos fora de lançadores bola. e há os metedores. Nós naquela altura tínhamos os metedores. Metiam bolas. Ah, pois, isso é Metiam diferente. bolas. Pronto, E o atirar atirar é lançar. Quando eu digo atirar, tem a ver com lançar. Nós perdemos essa característica dos nossos jogadores. O Silvio, infelizmente, não lança. O Bruno não lança. Então, na verdade, o selecionador tem que se reinventar naquilo que são as características técnicas dos jogadores. Agora, pomba, o que eu mais quero é que Angola ganhe o campeonato africano. O que eu mais quero. O basquetebol angolano precisa de estar no topo para que continue a haver investimento, quer na seleção nacional, quer nos clubes. Nós precisamos disso. Nós precisamos de bons jogos, precisamos de chegar à meia-final e de chegar à final, porque só chegando a essas fases é que nós poderemos pensar em ganhar a competição. É o que mais desejamos e, repito, é minha opinião pessoal, eu acho que qualquer um de nós aqui que for convidado a ajudar, a participar e a colaborar, é claro que estaremos disponíveis. Não a estar no campo e a dar treinos, não. Para isso é que a Federação tem alguém da sua inteira confiança, mas para ajudarmos naquilo que for importante para atingirmos aquilo que é o nosso objetivo. Não, isto é o objetivo. Zé Carlos, falou-se muito aqui, lançadores, metedores, eu consigo perceber, acho que é um franco atirador, um bom lançador. O metedor, os espanhóis dizem que há muitos que lançam. Sim, Há muitos que lançam. Aqui em Angola, por exemplo, há muitos que lançam. Mas falando há poucos que metem. Sim, este é o... Pronto. Estou a falar de um jogador que tem trajetória. Atenção, perdão. Sim. E também uma seleção para ganhar jovens e jogadores experientes. Muita gente ainda defende, não é, que ter um Carlos Moraes seria bom para a nossa seleção. Muita gente ainda defende isto. Também pensa dessa maneira que o fator maturidade, mesmo em o regresso também do Ianico Moreira, seria fundamental para Angola chegar o 12º troféu, Zé Carlos? Os conflitos devem ser resolvidos sem meter em causa os objetivos. Não me parece, mas pode acontecer, mas isto é um problema do treinador. Portanto, os atletas, quando vão para as seleções nacionais, têm que ter capacidade, têm que ter competência, e há uma série de fatores que é a disciplina, a organização, o espírito do grupo, etc. E, portanto, cabe ao treinador decidir se esses jogadores estão em condições, do ponto de vista atlético, físico, ou do ponto de vista técnico, para estar no grupo. emocional, etc., para estar no grupo. O que eu acho é que nenhum treinador quer perder, ele é o primeiro a querer ganhar, porque mete em causa também a sua continuidade, deve escolher os melhores atletas para a Seleção Nacional. A Seleção Nacional de Angola não é para dar oportunidades e ajudar a desenvolver, no período que antecede as competições, dar oportunidade a miúdos. Não, mas isso aí ele pode ir treinando ao longo do ano. E eu vou tocar num determinado assunto, porque também não tenho... Estou-me a despedir mais uns meses, mas eu vou-vos dizer o seguinte. Há uns tempos atrás, aí 2, 3 meses, eu dei uma entrevista que algumas pessoas, detratores, que não sabem ver, só veem 20 árvores em vez de ver a floresta. Eu dizia que todos os clubes trabalham bem e falei especificamente. Depois tive uma conversa com o selecionador nacional, dos atletas do 1º de agosto, e meritoriamente estão na final do campeonato, que trabalham honestamente, têm talento, mas que, meus amigos, é inoportuno convocar, naquela altura, 8 atletas do 1º de agosto. Quando poderia ter convocado 2 da equipa B do Petro, 2 da Casa do Pessoal, que fez um excelente trabalho, 2 do Inter B, mas, claro, a seleção de Angola não é para fazer experiências. Só vai lá estar quem tem cabedal, quem tem competência e que pode fazer a diferença. Se assim for, convocar em consciência os melhores atletas e preparar o futuro passa por aquilo que
que o Raul tem aqui debatido, e o Barros, que é a base, a formação. Para isso tem de existir orientação. Você, nesta altura, já devia ter uma direção técnica, devia ter as equipas técnicas da seleção de OB, sub-20, sub-18, sub-16, sub-14, para fazer a uniformização do basquetebol. Quer dizer que você houver aquilo que o Raul dizia, para que é que nós podemos, para a pressão e tal, contra-ataque, etc. Você vê o sub-14, sub-16, sub-18, aquela é a seleção nacional de Angola. Nós não temos isso. E aquilo que nós estamos aqui preocupados é em ganhar. Ok, podemos ganhar, mas continuamos, evoluímos, até porque vamos ganhar com a maior parte dos atletas que nem estão a jogar no basquetebol angolano. Sim, porque daqui irão 3, não mais, 3, 4, não mais, tudo vem de fora. Então nós temos que ter essa preocupação é tocar na sensibilidade dos dirigentes e dizer, meus amigos, até porque eu ouvi nas últimas eleições as listas, apresentaram todos eles, mas depois foi decidido, porque a população elegível assim entendeu, mas de lá para cá, e com a preocupação da organização do Afrobasket, já devia ter sido feito mais alguma coisa. Direções técnicas, um programa da própria seleção já devia estar todo estabelecido, cursos de formação de nível 1, 2 e 3, aquilo que tem estado a fazer, a preocupação com infraestruturas. As nossas províncias não têm problema de infraestruturas. A província de Cabinda tem 9 campos ou 10, tão bons ou melhores que o do 1º de agosto. Estão abandonados. Porquê? Porque os projetos dos governos deviam ser projetos do governo, mas não são projetos dos governadores. A província de Benguela, a província do Lubango. E então andamos há 25 anos assim. E agora, estes que o Raul está aqui a falar, os expertos, os mais capazes ou os mais experientes, estão a ficar velhos. O Raul já não tem a mesma disponibilidade física e muito menos mental, mesmo se passa comigo. Estou em grande forma, atenção. Sim. Mas, senhores, estamos à beira do fim Mas pronto, do debate. Erlander Coimbra, vamos fazer uma ronda final de soluções para mudar o atual quadro do nosso basquete, que inspira cuidados. Já conseguimos perceber isto também. Erlander Coimbra, em masculinos e femininos, o que é que Angola tem que fazer? Atenção ao Afrobasket feminino também, Abidjan, Côte d'Ivoire, umas semanas antes do basquetebol. De julho a agosto. Para já, o que é que tem que se fazer para o nosso basquete resgatar, melhor dizendo, a mística, tanto em masculinos como em femininos? Eu penso que temos de trabalhar nos clubes. Primeiro, trabalhar, uniformizar aquilo que são os nossos conteúdos de treino na base, para que todos cresçam, uns querem ganhar realmente, né? Mas nós, quando vamos dizendo uniformizar, não quer dizer que todos são obrigados a dar o mesmo conteúdo de treino. Tem que haver uma linguagem própria, tem que haver uma estratégia para que os jovens consigam crescer e aprender o que é que tem que se ensinar em determinadas etapas de formação, porque nós vamos vendo que a cada dia que se vê um vídeo novo pelas plataformas que existem, com uns cones brilhantes, os treinadores pegam e introduzem logo automaticamente no treino, em vez de fazerem do simples ao difícil e do fácil ao complexo, os miúdos acabam por aprender um monte de coisas ao mesmo tempo e depois não conseguem implementar. Só a título de exemplo, nós tivemos aqui uma jogadora que eu não sei se ainda vai jogar por Angola, a Itália Lucas veio cá e ficou aqui 10 anos, e nós em 10 anos, e há bocado não sei se foi o treinador Raul ou o treinador Zé Carlos Guimarães, que disse, eu ouvi uma vez esse Tonico Sofrente a falar sobre o Tonico Cotes, que aos 20 anos era um jogador feito, começou a jogar aos 8 ou 9 anos. A Itália Lucas esteve aqui, passou por não sei quantos treinadores, treinou com não sei quantas atletas, algumas tiveram filhos, já têm filhos da idade da Itália Lucas, ninguém conseguiu arranjar uma jogadora parecida pelo menos com a Itália Lucas. É para ver que alguma coisa não está bem nos conteúdos de treino que são passados, mesmo quando se tem aquela jogadora com aquela qualidade aqui. Porque quando vai buscar um estrangeiro com essa qualidade, tem que se aprender alguma coisa e tem que se ensinar alguma coisa para as gerações que vêm aí. Artur Barros, há informações que dão conta de um tempo a esta parte que tem sido contactado, foi sondado e pode ser o próximo diretor técnico da Federação Angolana de Basquete. Quais são as suas ideias para salvar o nosso basquete do atual estado? Não, isso não condiz à realidade. Isso não condiz à realidade. O Artur Barros tem outras tarefas no desporto nacional
o Artur Barros foi sim contactado e já trabalha nisso para a Escola Nacional de Formação do Quadro. Já estamos a desenvolver um programa, estamos a montar as estratégias, né? Como eu disse aqui há bocado, nós temos, por exemplo, do documento que eu recebi dos meus colegas com quem eu tenho estado a conversar sobre isso, um número muito elevado de treinadores nível 1, por exemplo. E, em minha opinião, passa fundamentalmente pelo conteúdo dos cursos. Ou seja, nós, quando vamos para esses cursos, nós preocupamos muito pelo lado técnico. Mas nós não exigir mais desse conteúdo teórico, metodológico. Disse aqui há bocado o Erlander que nós hoje vamos à internet, os exercícios estão todos lá. Hoje aquilo é um espetáculo. Queres 1000 exercícios agora, bate numa tecla, aquilo vem 1000. Agora, quando é que eu tenho que aplicar este exercício, aquele exercício, como tenho que aplicar aquele exercício? Primeiro, nós temos um problema grave de captação e detenção de talentos. Escolher quem pode jogar ali. Disse há bocado aqui o Raul, das 5 posições de basquetebol, existem as características. Não é? E nós, na base, começamos primeiro na fase de especialização, que na terceira fase do processo, nós temos que ter capacidade de transmitir ou de detectar quem pode jogar aqui, quem pode jogar ali, quem pode jogar. Portanto, é um processo que nós estamos e está a levar algum tempo porque temos que cavar, permitam o termo, temos que cavar para ver o que é que nós temos que transmitir aos nossos treinadores. Porque a outra parte eles sabem. A outra parte sabem jogar basquete, conhecem basquete. Nós falamos aqui de algum comportamento do próprio treinador, não é? A pessoa do treinador. Na formação, também temos matéria, temos conteúdos para transmitir a esse nosso treinador qual deve ser o comportamento do treinador perante o jogo, perante a criança, perante a sociedade, não é? Para que ele seja, de facto, um treinador. Estava eu a dizer aqui que o ser treinador é um dom. Nem todos nós somos treinadores. Nós temos muitos, ou seja, eu tenho dito que nós temos muita boa gente a exercer a profissão, entre aspas, de treinadores. Nós não temos treinador em si, porque não tem o dom. Nós temos a capacidade de escolher esse treinador com dom para eles poderem nos trazer o talento. Portanto, a responsabilidade que eu tenho hoje, o compromisso que eu tenho hoje, a ajuda que eu tenho de dar à Federação, ou como propus a dar, tem a ver fundamentalmente na formação do quadro. Já agora, professor Raul Duarte, soluções para mudarmos o quadro? Olha, eu acho que não é tão difícil. Apesar do quadro ser cinzento, não é tão difícil assim, desde que nós tenhamos a capacidade de ser pretos e brancos. Tenhamos a capacidade de estar juntos, de haver um bom espírito que permita com que melhoremos a qualidade dos jogadores e a qualidade do jogo. Isso é o que a malta tem que melhorar. Temos que melhorar a qualidade do jogador e a qualidade do jogo, porque a qualidade do jogo hoje é feia. Permitam-me dizer-vos assim claramente. A qualidade do jogo hoje é feia. Não há problema nenhum. Agora, deixe-me também acrescentar o seguinte. O Artur está aqui, o Zé está aqui. Eu acho também que nos falta, e eu acho que já partilhei isso com o Artur, um livrinho que a Federação Portuguesa de Basquetebol tem, cujo título chama-se Orientações Técnicas. O que é que aquilo tem? Desde o sub-8 ao sub-19, está lá tudo definido o que é que cada escalão etário tem que realizar, quer em relação à questão metodológica, quer em relação ao conteúdo técnico, quer em relação ao conteúdo tático, quer em relação ao conteúdo da preparação física, desde o sub-8. E é um documento que nós no Petro Atlético já estamos a
a usar e a lutar para que respeitemos essas orientações, a lutar mesmo, para que haja esta sequência. Por exemplo, vou dar um exemplo rápido. Até o primeiro e segundo ano de sub-14, portanto, quando ele terminar o escalão sub-14, ele tem que ser capaz de fazer várias finalizações. Em relação à defesa, tem que conseguir enquadrar. Em relação à defesa, tem que saber o que é o lado da ajuda e o que é o lado da bola. Tem que saber fazer uma primeira ajuda, uma primeira rotação defensiva e uma segunda rotação. Para que no primeiro ano de sub-16 consigamos repetir esses elementos todos do jogo e acrescentar outros elementos. E no segundo ano de sub-16, comecemos então a especializar os jogadores, que vai ser complementado no sub-19. Especializar. Já no segundo ano de sub-16, nós temos que saber quem é a criança, quem é o jovem, que poderá eventualmente ser um base. Quem é que poderá ser o 2. É assim que se treina. É assim que tem que ser o treino. E o que nós temos que permitir, por exemplo, também, é que o miúdo do 1,96 m, que a malta não sabe se vai ser um 2 ou se vai ser um 3, possa, por exemplo, driblar, possa lançar. Não poderemos influenciar na tomada de decisão. Não, ele está sozinho, mas lançou. Mas como a bola não entrou, eu do banco... Não, aí já estamos Então, o que no fundo temos que melhorar é, na verdade, o treino. É, na verdade, que os dirigentes desportivos dos clubes também percebam que não é o teto da casa que vai resolver o problema, é a base é que vai resolver o problema dos séniores de cada clube. Se pensarmos de maneira diferente, se pensarmos e olharmos só para o exterior, claro que vamos continuar a ter problemas no futuro. Então, indo aí para o tempo do comunismo do Arthur, é também a altura dos clubes e do próprio Estado perceber que, em função das dificuldades sociais que todos nós atravessamos, é fundamental para que haja uma melhoria dos formadores, que o Estado e que os clubes possam participar nas despesas inerentes à formação dos quadros. Porque não é possível, com o nível salarial que temos, fazer poupança que permita pagar um bilhete e pagar a formação e pagar a estadia e pagar a alimentação. Não é possível. Se calhar 50% ou 60% desse custo tem que ser pago por outrem. Tem que ser pago por outrem, porque senão também não vamos melhorar o grau de capacidade dos formadores. Zé Carlos, considerações sobre métodos para mudar o atual quadro? Não, já foi tudo dito. E pedir apenas aos dirigentes, se quiserem cumprir o programa pelo qual foram eleitos, cumprem pelo menos 60%, 70%, e que quando contratarem os treinadores, contratem-nos porque são competentes, são capazes, porque têm conhecimento técnico-científico, não porque dizem algumas palavras que possam desagradar ou não, quer dizer, que nenhum de nós está aqui a falar que é mau dirigente, por isso não estamos a falar sobre as políticas que definem as estratégias para o desenvolvimento, no caso concreto, do basquetebol. E apelar também aos jovens treinadores que estudem muito, que não tenham problemas de... Eu não tenho problemas de chegar ao Barros, se tiver um problema, sobretudo da área específica dele, e discutir com ele, ser o treinador, pedir a sua opinião, não é verdade? E modesta parte, e vou-lhe dar o exemplo do caso do Sporting, nós não vamos permitir, a orientação da Federação, que haja um único treinador a treinar, sobretudo na formação, que não tenha pelo menos o nível 1. E temos que valorizar os treinadores que eventualmente tenham o nível 3, que estejam na formação, que haja a componente financeira para poder ajudar. Também dizer que é necessário que os clubes façam um esforço na formação, como diz o Raul, e eu fui, por exemplo, beneficiado disso. Assim que entrei no contrato dizia, tem que ser formação, e tive um mês fora a melhorar. O EME, por exemplo, agora está a fazer a parte teórica online um mês e depois terá que ficar um mês também em Portugal. Portanto, isso são esforços que está a fazer o Sporting, o Petro também faz, outros clubes também fazem, devem seguir, mas acima de tudo
que a Federação se organize rapidamente em ter uma direção técnica, escolham as pessoas que, do ponto de vista dos seus conhecimentos, estejam lá, definam as diferentes direções técnicas dos diferentes escalões, que se defina o modelo a aplicar, que façam uma pequena reunião com aqueles mais capazes, alguns jornalistas que acompanharam, ex-selecionadores, etc., que falem sobre a realidade do basquetebol, deem os seus inputs para poder avançar. Porque se não for agora, foram buscar o Barros, eu só espero que ele não seja, pelo próprio nome, Barros Barrado. Quer dizer, sim, mas esta é uma realidade. Ele está a fazer uma coisa boa, por acaso também já tinha falado comigo, eu conheço também este coisa da Federação Portuguesa, orientação metodológica, que é que os bases fazem, os extremos, em termos defensivos, ofensivos, etc. Então é copiar e adaptar à nossa realidade. Eu tenho isso, coisa em PDF. Sim, sim. É só para acrescer aqui alguma coisa. Quanto à formação, portanto, é algo já definido pela própria Federação, dentro daquilo que eu conheço, que eu sei, é que as formações serão feitas mesmo cá. Não é? A nossa preocupação é trazer os técnicos, já que nós temos esse problema de sustentabilidade do treinador que treina o CFKDA, que não tem os dinheiros que tem o Sporting, que tem o Petro, que tem o 1º de Agosto, de poderem todos estar aqui e formar. A ideia é que nós vamos tirar proveito dos treinadores atuais, né? Vamos transformá-los em formadores de formadores, e nessa primeira fase, quem o fará são precisamente técnicos estrangeiros, com quem a Federação tem alguns convênios. A ideia é eles virem cá, formarem os nossos, para depois os nossos também continuar a dar a sequência da formação. Agora, é preciso dizer uma coisa também que nós, a nível da Associação Nacional de Treinadores de Basquetebol, vamos tentar fazer. E acredito que vamos chegar lá. Não é? Aquilo que o Raul disse aqui há bocado. Temos que sentar. Temos que criar a nossa caderneta antes que a Direção Técnica Nacional surja, porque a Direção Técnica Nacional, para funcionar, tem que ir à busca da Associação Nacional de Treinadores de Basquetebol. Então, nós, a Associação de Treinadores de Basquetebol, temos que também sentar, temos que ser exigentes, ainda que for com 5, 6 pessoas. Quem quiser acompanhar o barco, acompanhe. Quem não quiser, que fique atrás, não é? E criamos o tal caderno do treinador. Não é? Quando chegar à Direção Técnica Nacional, quando alguém decidir que tem que ter uma treinadora, vai encontra-nos preparados para o jogo. Meus senhores, estamos conversados. Muito obrigado, Erlander Coimbra, professor Artur Barros, Sr. Carlos Guimarães, professor Raul Duarte. Obrigado pelo Tal convite. como vocês, queremos que Angola ganhe o Afrobasket, que este exercício de abordagem profunda ao nosso basquete, muito por causa dos 95 anos do nosso basquetebol, seja um conteúdo que possa ser algo para contribuir para o melhoramento do basquetebol angolano. Chegamos ao fim do seu debate durante 1h e 45 minutos. Analisamos o basquetebol angolano desde os tempos de glória aos nossos dias e, naturalmente, já sabe, a próxima segunda-feira estaremos cá com mais um debate, certamente com a profundidade analítica que nos caracteriza. Um forte abraço.